Glória a Deus. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre essa palavrinha. Eu levantei e o Espírito disse, parousia, e eu não sabia nem o que era direito, não lembrava, pastor Fábio. Isso a gente aprendeu na teologia faz uns 10 anos atrás, né? E aí fui atrás da palavrinha e eu entendi o que o Senhor queria para essa noite, parousia. Hebreus capítulo 2, verso 1. Hebreus 2, verso 1. Amém? Por isso é preciso que prestemos mais atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Pois se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com uma vontade. Amém, amém. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado. Queridos, esse texto de Hebreus fala sobre a necessidade de nós atentarmos para esse momento que estamos vivendo. Hebreus é uma carta sem um autor definido, alguns creem que foi Paulo, outros Apolo, enfim, não se sabe ao certo, mas é uma carta muito instrutiva, porque ela fala para os hebreus e a igreja em si, com muita revelação e preciosidade. Hebreus é uma carta que faz um link muito profundo entre o que eles estavam vivendo e o Antigo Testamento. É uma carta que consegue trazer aquilo que era do povo, dos antepassados, da tradição, da cultura, da religião, para o presente, que era a igreja de Atos dos Apóstolos, aquela igreja que estava começando depois da morte de Jesus e ressurreição. E aquele momento, eles estavam já anunciando uma necessidade de ter cuidado com aquilo que se ouvia. Ouvir é uma necessidade e também há uma dedicação em discernir o que a gente está ouvindo. Ouvir pode mudar, ouvir as coisas corretamente pode mudar a tua vida, a tua direção, a tua casa, o teu ministério, enfim, porque é através do ouvir que você toma muitas direções, não é verdade? Ouvir é uma necessidade, e a Bíblia diz, prestemos muita atenção naquilo que temos ouvido. Prestar atenção, é interessante que eu vi esses dias uma pessoa falando sobre a atenção. A atenção é um ativo que é muito valoroso. Você sabia que as mídias sociais, a TV, tudo que tem hoje que atrai a tua atenção, ela está tentando te prender naquele lugar? E o cara usou uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse que os dois lugares que tem usuários, os dois tipos de negócio que tem usuários, é aquele que trafica drogas, que tem usuário, e as mídias sociais, porque são usuários. E como eles conseguem ter sucesso? É quando prende a pessoa, a atenção da pessoa. E a Bíblia está falando para que jamais nos desviemos, porque se você não tomar cuidado, você estará em caminhos errados. A Bíblia diz no verso 2 de Hebreus 2, que a mensagem transmitida por anjos, e nós acreditamos no ministério de anjos, nós acreditamos no nesse ministério que trabalha junto com a igreja em prol da salvação. Nós não invocamos anjos, fique tranquilo, mas nós respeitamos o ministério dos anjos. Anjos são braços
da parede preta, da parede branca. Tem igreja de luzes que piscam, tem igrejas que não pisca luz nenhuma. Tem igrejas que, né, o pessoal anda todo no gravatado e não tem nada a ver, não tem nada de errado com isso. Tem igreja que o pessoal prega até de bermuda, tem até ministro louvor de bermuda. Tem igreja do surf, tem igreja, não é assim? A porta está escancarada para a salvação. Só não vem quem não quer. Só não enxerga quem não quer ver. Jesus está preparando os últimos dias e a porta da salvação está aberta. O caminho é estreito e a porta final é estreita. Mas a salvação, a graça, é uma porta gigantesca. Foi anunciada pelo Senhor e confirmada pelos que ouviram que é verdade. A salvação é real. Está entendendo? Nesses últimos dias não haverá desculpa. Naquele dia não haverá desculpa. Irmãos, e aquela igreja que você acha que é muito tradicional, é muito rígida, ela é necessária. Certa vez a minha esposa disse assim: aquela igreja é porque eles precisam daquele sistema para ir para o céu. Eles não conseguem desfrutar da liberdade que nós temos. Então eles vão para o céu daquele jeito e vamos nos encontrar lá. Lá naquele lugar vai ser um... A pessoa vai... Você já entendeu, né? Vai ter surpresa, né? Por quê? Porque Deus está preparando os dias finais. Deus está preparando. E uma das coisas que acontece nesses dias e vai se intensificar é que nós vamos ter cada vez mais perseguições. Porque uma perseguição faz a pessoa tomar a sua decisão, o seu rumo. Você tem que tomar uma decisão quando você está sendo perseguido. Se você enfrenta ou se você foge. E nós não fomos testados ainda. Nós não fomos experimentados ainda. Brasil, nós não fomos experimentados, desculpa. Nós estivemos na Espanha, irmãos. Vocês não imaginam como tem aquele pessoal que ora 3 vezes. Você olha assim, passa e vê aquele pessoal passando, você fala: vou falar de Jesus, mas eu posso ser morto aqui. Porque eles não têm medo da lei, não têm medo de nada. Aí eu fico pensando, é difícil ser crente nesse lugar. É difícil ser crente num lugar onde você não pode falar abertamente do teu Cristo. E eu nem estou falando de um país com perseguição tão... Falando da Europa. Jacó e seus filhos passaram uma época de fome na Canaã. E aí Deus os levou para o Egito. Porque lá tinha José, que era governador, e José deu de comer para os seus familiares. Gênesis 47. Olha o que Deus faz: tira da terra que deu a Abraão, que é a terra boa, gera um problema, e do problema eles têm que se mover para o Egito. E o Egito, que é a terra que ninguém queria, se torna o quê? A resposta. Não é assim? Aí depois o povo fica lá no Egito, cresce, vira uma nação, mas estão escravizados. E aí Deus levanta Moisés, e agora estão oprimidos naquele lugar que foi um dia um tempo de bênção. Agora eles têm que sair do Egito. E vão para onde? Vão para o deserto. E o deserto parece ser melhor que o Egito, para acessar Canaã. Está entendendo? As perseguições, as provações nos levam a se mover. Tu não entendeu? Quando você está sendo perseguido, quando você está passando por dificuldade, é porque Deus está te movendo. Deus está te levando para outro estágio, para outro lugar. Sabe a inquietação, a incomodação? É porque Deus está te movendo, você tem que entender. É assim que funciona. Não tem outro mecanismo, não tem. O reino de Deus é feito assim, dessa maneira. Deus trabalha em nós, através da nossa emoção, através da nossa situação.
a igreja perseguida em Jerusalém, Atos 2, alguns foram mortos, e começou a perseguição. O que aconteceu? Eles começaram a ir pelo mundo, para evangelizar o mundo. E o evangelho chegou até nós, por quê? Porque alguém foi perseguido, e o evangelho teve que sair de Jerusalém. Deus nunca erra, é a gente que acha que Ele está errado, mas Ele está trabalhando, você pode ter certeza. Ele está movendo as coisas, e pode ter certeza que é com dor, angústia, tristeza, desconforto, é dessa maneira, é o modus operandi de Deus. Eu pensei que era fácil, eu pensei que era com alegria. Não, normalmente não é. Deus trabalha dessa maneira. Mas há uma promessa nesses últimos dias. Joel capítulo 2 fala sobre um tempo que Ele vai derramar do Espírito de Deus. Ele vai encher a igreja, os filhos vão profetizar, os velhos terão sonhos e visões, os jovens terão visões, e nesses dias, diz o Senhor, que derramará do Espírito Santo, para que todos estejam cheios, para pregar o Evangelho, porque é necessário, nesses últimos dias, um povo de Deus cheio do Espírito Santo. Só que no verso 30, diz o texto que Ele mostrará maravilhas no céu e na terra. E esse texto, eu fiquei pensando hoje à tarde sobre isso. Mostrará no céu, maravilhas no céu e na terra, vírgula, sangue, vírgula, fogo e nuvens de fumaça. Nesses dias haverá maravilhas no céu e na terra. Haverá sangue, vocês já estão vendo sangue, fogo e nuvens de fumaça. Muita coisa vai queimar, muita fumaça vai subir nesses dias. Os sinais estão latentes, os sinais estão aí. A verdade é que a igreja está sendo preparada. A igreja está sendo preparada para o grande evento, o grande momento, que há 2000 anos nós almejamos. Só que nós precisamos ser provados, testados, para entender, discernir, ter maior atenção no que há de vir. Queridos, Deus não dorme, nunca dormiu e nunca esteve desatento. Diz o texto do Salmo 121, verso 1 até o 4: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. O seu Deus continua em alerta, atento. O seu Deus não dorme, porque, verso 4, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta. Ei, Deus está vendo todas as coisas, tudo que está acontecendo na humanidade, nesse planeta, em qualquer cidade, qualquer canto, qualquer beco, Deus continua vendo, porque os olhos do Senhor estão em toda parte, e Ele observa atentamente os maus e os bons. O Senhor só não vai intervir, porque não é para intervir. Talvez você possa perguntar, por que Deus permite? Não é que Deus permite, é que são escolhas da humanidade. Deus não vai intervir em situações que não é para intervir. Aliás, querido, o final do filme já está todo escrito. Só não entendeu ainda quem não leu o Apocalipse.
Mas está lá, o spoiler todinho está ali. Você tem que parar de amar o mundo e o que nele há, e amar as coisas de Deus. A minha maior luta nesses dias, sabe qual que é? Voltar a me apaixonar por Jesus como na primeira vez. Voltar a apaixonar por Jesus como na primeira vez, quando eu tinha 18 anos e para mim tudo era lindo, bonito, eu não via problema, não via dificuldade, não via problema financeiro, não via nada de errado, tudo era lindo. Eu entrava na igreja, os irmãos eram perfeitos, eu olhava, meu pastor era tudo perfeito, e aquele olhar ingênuo de uma criança. É isso que eu peço para a minha vida. Eu preciso voltar a apaixonar por Jesus. Eu preciso querer ser aquela criança que era espiritualmente. Tem muita gente perdendo a sua vida espiritual porque olha tantas besteiras, tantas coisas do lado, ao redor. E eu faço um esforço por não enxergar, porque o alvo é Cristo, é só Ele que é perfeito. O guarda de Israel não dorme, e Ele está cuidando de nós. Ele guarda os seus filhos, mas permite passar pelo fogo. Ele permite passar pela cova dos leões. Ele permite passar pela doença. Ele permite passar pelas lutas. E talvez você possa se perguntar: mas por quê? A pergunta não é por quê, é para quê? Porque se você continuar teimando e resistindo o trabalhar de Deus, você volta àquele estágio e continua sofrendo as mesmas lutas de sempre. Pastor, mas é sábio aceitar uma dor, uma luta? Não é, eu diria que é sabedoria, é você entender o tempo. Há tempo de abraçar e deixar de abraçar. Há tempo de jogar pedra e há tempo de juntar pedra. E há tempo para todas as coisas. Eu juro que eu queria pregar uma palavra de vitória, de chuva, mas o Senhor não me chamou para isso. Sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? Uma movimentação mundial terrível. O planeta está em ebulição. Já estão falando em tantos, são várias áreas que eles já estão se reunindo e fazendo força-tarefas e coordenadas para atuar no âmbito mundial. A primeira vez que eu ouvi aquela palavrinha, aquela frase ali, aldeia global, era 97, primeiro ano de faculdade. E uma professora de sociologia falou assim: o mundo vai se tornar uma aldeia global. E eu achei aquilo tão besteira, eu achei uma idiotice. E ela falou assim: não haverá fronteiras, não haverá dificuldade. Quem vai liderar de longe, e todos, uma crise de um país pequeno vai impactar no nosso país. O fluxo monetário será controlado por poucos. A produção será controlada. As mídias, na época era a internet que estava surgindo, 94. As mídias serão controladas e serão organizadas. E será muito fácil viajar de um país para o outro. Naquela época era Varig, VASP, os mais novos nem sabiam o que é isso. Transbrasil. O Fábio sabe, andou muito, né, Fábio? Voou muito. Eram as empresas de aviação que servia fazão,
servia aquele jantar, parecia num avião mesmo. Faliram e hoje tem as empresas de low cost. Amém por elas, né? Porque é mais fácil. E de fato, aquilo que eu vi lá atrás, hoje é muito real. Aldeia global. Estamos dentro de um espaço controlado. Estamos dentro de um lugar que é impossível se esconder. É impossível você não ser visto. Quem aqui não tem celular? Levanta a mão. Adultos, né? Quem não tem celular? Levanta a mão. Adulto? Não tem celular? Não quer ou perdeu o celular? Não quer? Uma pessoa. Quem mais? Ah, ali. Não tem? Não quer? Não gosta? 2 pessoas. Mais alguém? Vocês são muito criticadas, não são? São, né? Chamam vocês de ET? O mundo inteiro está conectado, sabia disso? Você tem medo do chip? O chip está aí no teu celular. Certa vez perguntei para o meu irmão que trabalha numa das grandes operadoras, como funciona esse negócio de chip controle. Ele falou assim, quando a Polícia Federal pede, a gente tem que abrir o sistema e ele sabe onde está a pessoa, ele controla todos os passos da pessoa. Eu falei, como assim? Por GPS, todo mundo é controlado. Eu falei assim, caramba, é fácil assim? Eu falei assim, mais fácil que você imagina. Você já está sendo controlado, testado faz tempo. Você já está sendo monitorado, Você já falou alguma coisa ali perto do celular, depois começou a aparecer a propaganda lá do tênis, Pois é, até tua conversa na mesa já é captada pelo celular, pela TV Smart, e daqui a pouco começa a vir as propagandas direcionadas. Já entraram dentro da tua casa faz tempo. Já sabem tudo de você faz muito tempo. Há um sistema muito forte de controle no mundo. A igreja do Senhor será a força resistente dos últimos dias, que não vai se dobrar, mas vai pagar um alto preço por isso. Há uma agenda em curso, irmãos, chamada Agenda 2030. Em 2030 é o projeto de implantar essa agenda. E essa agenda está mais ativa do que você imagina. Fala de ideologias. Você tem ouvido falar de ideologias? Conceitos sobre família, conceitos sobre... Eu não vou entrar no... Não é prudente. As ideologias são maciças dentro das escolas, das universidades, porque há uma necessidade de implantar um governo e todos precisam entender o que é esse governo. Há também uma preocupação sobre quem é que vai resistir ou não. Então há uma instalação do caos na sociedade, e isso vai vir através de pragas, doenças, pestes. Nós fomos testados recentemente e deu para ver que muitas pessoas sofreram terrivelmente por causa de uma doença. Estou falando da doença, estou falando do medo mesmo, do emocional. Pessoas com medo de morrer, furando fila para tomar vacina, fazendo escarcéu, sabe, escândalo. O medo de morrer, esquecendo que quem é o seu Deus, que é o dom da vida, que deu o dom da vida, que cuida de você, é o mesmo, com pandemia ou sem pandemia. E o medo foi testado
e muitos crentes foram reprovados. Reprovados, falta de fé, fé nível 0. Igrejas fecharam, crentes pararam de ir para a igreja. Até hoje tem crente que ainda não voltou, nem de máscara. Tem igreja que não abriu mais, verdade. Por quê? O caos é uma ferramenta diabólica para saber quem é que sofre, quem é que pode ser dominado. Vocês lembram dos 12 espias que foram enviados para a terra, para ver a terra? 10 voltaram fazendo um relatório terrível. Qual o relatório? Os homens são gigantes. Seremos massacrados, esmagados como gafanhotos. Medo. Quem é que acessa Canaã? Os 10 ou os 2? Os 2 que não tiveram medo. Se você não entender que você só está vivo, só está aqui, só está bem, porque o teu Deus permitiu que você estivesse, o teu Deus cuidou de ti, o teu Deus te livrou da morte, o teu Deus te protegeu. Não dorme o guarda de Israel, não dorme, ele está atento o tempo todo. Eleva o teu nível de fé. Será necessário elevar o teu nível de fé para os últimos dias. Porque sem fé ninguém verá a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Você não vai conseguir. O que faz nos caminhar, o que permite nos caminhar e triunfar, é a crença que o nosso Pai, o nosso Abba, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Aquilo que era pecado agora não é mais pecado. A doutrinação. Aquilo que era errado não era errado. O bandido agora é o cara legal, e o cara que é o certo é o cara errado. Está entendendo a inversão dos valores? Guerras, ciência como norteador. Quanta gente batendo palma para a ciência como se fosse. Querido, eu sou a favor da ciência, mas uma ciência, ela é testada, verificada e pode ser invalidada, porque é ciência. Até que o método seja testado, a antítese, ela é testada e invalidada. Então a ciência não é definitiva. Agora a fé é uma verdade absoluta que ninguém pode tirar do ser. Só o Espírito Santo para convencer um camarada que é do outro lado para acreditar no nosso Deus. Por quê? A fé dele, nos espíritos lá, é uma fé, é uma verdade absoluta. Porque ele nasceu para adorar, e ele recebeu algo ali, e ele entendeu que aquilo é a fé dele. Por isso o Espírito Santo é que convence o pecador do pecado. Você só tem que falar. Falsos profetas nos últimos dias. Você sabia que isso tudo da Agenda 2030 já está na Bíblia e eles só estão usando a Bíblia? Lucas capítulo 21. Eles sabem mais da Bíblia que a gente, é verdade. O tempo está próximo, não sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. Jesus está falando, quando ouvir falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. Por quê? Eles vão nos testar no medo. É necessário primeiro que aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Nós temos que passar. Verso 11, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. A próxima disputa, guerra entre nações é o espaço, é o céu.
Eu vi que aquele camarada lá que tem a Starlink tem mais de 10.000 satélites em volta do planeta. E é uma pessoa, não é nenhum país. E a China, de vez em quando, manda um míssil para tentar destruir os satélites que estão em cima da China, porque é espionagem. Mas ele não vence de mandar tanto míssil para lá, porque... Muitas coisas virão no céu, muitos sinais, muitas imagens, hologramas no céu. Vocês não imaginam o que está sendo preparado para gerar comoção, medo na população mundial. Mas antes de tudo, verso 12, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, tudo por causa do meu nome. Isso está acontecendo no Brasil? Não, precisa acontecer. Aí você vai ser testado para saber se você quer ser crente mesmo. Você quer ser filho de Deus mesmo? Apaixone pelo céu e não pela terra, que a nossa morada é o céu, é a eternidade, não é a terra. Você pode ter uma boa carreira, pode ter uma boa vida aqui, mas não se apaixone por isso aqui. Não se iluda. Não se iluda. Verso 16: vocês serão traídos até por pais, por irmãos, por parentes, por amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Está falando o que aqui? De um problema dentro de família. Sabe por quê, irmãos? Porque quando vier perseguição, famílias de crente, eu estou dizendo, tá? Eles vão falar assim, ó, vamos rejeitar Cristo e a gente fica tudo bem. Aí um da família diz, não, eu não. Aí começa o conflito na família, você está ficando doido, vamos morrer todo mundo. Dias terríveis virão sobre a terra. A Bíblia diz isso. Jesus. Surgirão falsos profetas, homens vaidosos, homens que querem poder, que querem fama, homens que não estão preocupados em pregar a palavra, homens que estão mais preocupados em ser uma estrela, pastores que não são pastores. Teologias satânicas, como tem surgido teologias que falam de aberrações, homens que eram respeitados, hoje pregando absurdos, como se a Bíblia fosse possível você fazer uma interpretação à luz da sua necessidade, como diz o pastor Casa, né? É uma cruz anatômica, conforme a tua. Eu acho que a pessoa foi salva por isso, por isso. Querido, a Bíblia é bem claro, a salvação, como funciona e acabou. Porque somos escolhidos e somos predestinados. Eu até acho que somos predestinados, mas eu acho que temos que conservar a salvação. Então eu sou um calvinista arminiano. No primeiro dia eu sou calvinista da salvação. Aceitou Jesus, eu sou calvinista. Depois disso eu sou arminiano. Entendeu? Para agradar a todos, entende? Isso tem que ser de Deus, de Jesus. Fugir do pecado, fugir das coisas erradas e seguir a tua vida com Deus. Tem gente brigando, sabe? Agora vem uma tal da super graça, hipergraça, abundante graça, que permite pecado, porque Jesus é amor. Ei, o mesmo Jesus que é a ovelha amorosa, é o leão de Judá, o leão da guerra. Não confunda. A graça é verdadeira, mas a justiça também é verdadeira.
Não coloque a tua fé, o teu evangelho em xeque por causa dessas ideologias de YouTube, esses pregadores de YouTube. Apesar que a gente também vai para o YouTube, né? Mas eu prego na igreja, eu prego no YouTube. Esses dias uma pessoa me ligou e falou assim: pastor, tem um pregador tal que falou tal coisa assim, assim. Eu falei assim: mas que igreja? Não, é no YouTube e tal. Que vídeo? Aí ela mandou o vídeo e falou assim: tá, mas ele não está pregando na igreja, ele está fazendo uma live, sei lá. Eu falei assim: em uma live. Não, ei, desculpa, você vai ser direcionada por um cara de YouTube que não tem um pastor, não tem uma igreja, não tem uma raiz, não tem uma história. Desculpa, você está sendo muito fraca. Cuidado, irmão, está cheio de gente aí pregando um evangelho light, um evangelho, sabe, um evangelho que é acessível. Eu ia falar uma palavra, mas não posso. Igrejas que estão mais preocupadas nesses dias em construir suas estruturas e esquece do foco da igreja, que é ser para fora, para atender pessoas, para atender a necessidade. Certa vez eu ouvi um pastor, aliás, o pastor Flávio de Brasília, ele falou assim: se a tua igreja não toca o bairro, pelo menos o bairro, não precisa nem ser a cidade, fecha as portas porque ela é irrelevante. Entendeu isso? A tua igreja precisa, e isso é fato. Se uma igreja fecha os olhos para as necessidades, desculpa, essa igreja está com um problema, ela não entendeu. Igreja não é empresa, irmão. Apesar de ter CNPJ, igreja não é empresa, não está aqui para dar lucro. Empresa não está aqui para, sabe, ter dinheiro no caixa. Aliás, o pastor Carlos sempre fala: se a igreja tem dinheiro no caixa, ou ela é missionária ou ela é mercenária. As duas coisas não dá para ser. Porque coisa para fazer tem. Homens nesses últimos dias que têm tomado a tribuna, cheio de razão, racionalismo, iluminismo, falam bem, expressam bem, fazem conexões com as realidades e os textos e os autores, e a Bíblia são a oratória impressionante, para esquecer do mais importante: o Espírito de Deus, a unção, que um bom conhecedor da palavra, ele pode ser um pregador e nunca impactar ninguém, mas uma pessoa cheia do poder de Deus, sem conhecimento da palavra, muito conhecimento, ele pode impactar multidões, porque o Espírito Santo de Deus conecta as duas necessidades. Porque o Evangelho é a única religião que você prega com o Espírito entrando nas pessoas através da palavra e gerando mudança nas pessoas. Por isso a unção é algo que não se compra, é algo que não se consegue obter através de uma oração. Unção é algo que Deus libera sobre a pessoa porque ela buscou, ela correu atrás. Nesses últimos dias, se fala de uma religião universal, uma religião que é única, uma religião que vai atender a todos os credos, um ecumenismo, uma religião que todos vão poder respeitar a todos e aceitar. Você já entendeu aí que tem dois grupos que vai ser difícil dobrar, né? Agora não sei qual que vai dobrar primeiro, se são os islâmicos ou são os evangélicos. Está tudo seguindo para o fim. Precisamos se entender. A aldeia global precisa ter um líder. Lá na Europa eu fiquei assustado com uma coisa: você passa de uma fronteira para outra, não tem nem uma placa.
Ah, não, a placa tem, ela já não tem nada mais. Você passa, vai embora. Aí tu fala, não, você já está na Espanha. Tipo, os países perdendo as fronteiras. O mesmo dinheiro. Aí tu, lá dentro, tu vê muita gente de fora. Gente de tudo quanto é lugar do planeta, lá naquele lugar. Está conversando com alguém da Ásia, da África, da América, sabe, países da América Central que eu nunca vi, tinha lá. Nunca vi ninguém, tinha lá. Aí tu fala assim, meu Deus, o que é isso? Aí a cabeça dá um nó, sabe, Ademar? Fala assim, meu, isso aqui é um negócio da aldeia global. Todo mundo andando para lá e para cá. Muitos idiomas, só vi isso em Jerusalém, quando nós estivemos lá. Muitos idiomas, eu ouvindo pessoa falar em francês, alemão, inglês, árabe, e muitos idiomas no mesmo lugar, você começa a pensar assim, meu Deus do céu, assim vai ser no final dos tempos. Nós vamos nos acostumar com isso. Nós vamos acostumar. Aliás, nossos filhos, sabe uma realidade que eu vi lá, irmãos? Os filhos deles, lá de Portugal e de Espanha, eles não ficam naquele país. Eles vão para os países melhores, que ganham mais, que tem mais oportunidade. E sabe o que vai acontecer aqui no Brasil? A mesma coisa. Nossos filhos já estão falando inglês, falando outro idioma. Nossos filhos já estão tendo condições de estudar. E é muito provável que num tempo da vida deles não vão ficar por aqui. Percebeu? Essa facilidade, essa comodidade é uma implementação nos últimos dias. Onde eles conseguem bagunçar todas as raças, etnias, as línguas, os idiomas e misturar que nem uma salada de fruta. E você começa a perceber que aquilo que nós chamamos de identidade, nós começamos a perder a identidade. A maioria dos crentes que vão para esses países, eles vão para lá para trabalhar, irmão, e a grande maioria se desviam lá. Sabe por quê? Porque o foco não é servir a Deus naquela pátria, é trabalhar, e eles se matam de trabalhar. E aí vem o spoiler de Lucas 21. Sabe como é que esse texto dá início? Jesus olhou e viu os ricos colocando contribuições nas caixas de oferta, e viu uma mulher viúva, pobre, colocar 2 pequeninas moedas de cobre, e disse: afirmo que essa viúva, pobre, colocou mais do que todos os outros, e todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela deu da sua pobreza, e deu tudo que possuía para viver. Jesus está ensinando sobre finanças, fala daquela viúva, e de repente ele para e entra nessa sequência escatológica que está aqui grafado na minha Bíblia, o sinal do fim dos tempos. O que Jesus está dizendo? Ele começa a falar de finanças e eles começam a ficar ali apreensivos, atentos à mensagem que Jesus está falando, porque pensou que Jesus ia ensinar ali um novo investimento, uma nova forma de ganhar dinheiro. De repente ele para e começa a ir para o fim. Por quê? Porque o dinheiro faz as pessoas mudarem de país, faz as pessoas mudarem de opinião. Não vou falar de finanças, fique tranquilo, mas é uma chave. Jesus fala de finanças e eles percebem que eles estavam querendo ouvir finanças, e ele começa a falar do final dos tempos. Onde tiver o teu tesouro, pegou a chave. E uma outra coisa que faz parte do plano global: a conectividade. Você precisa estar conectado com pessoas. É uma necessidade você estar sendo conectado com pessoas, para que consiga implementar o plano. Mas por que tem que ter pessoas? Porque é simples, porque uma pessoa multiplica uma informação para outras que ela conhece.
Antigamente se falava que a forma de lidar com essa situação no final dos tempos era através da TV. Porque as TVs estão todos nos lares. Aí lembra das antigas, né? Lembro na época do Ademar, né? Do Neylor, que não podia ter TV em casa, né? Escondia dentro do guarda-roupa. Confessa isso. Né, Juninho? O Juninho também é dessa época, não podia assistir o Pica-Pau e Pernalonga, que era pecado. Aí falava que a TV era a forma de conectar as pessoas. Aí descobriram que não era verdade. Aí veio o telefone. Não, agora é o telefone. Aí veio a internet. E qual que é o próximo passo? O que eles vão conectar? Como é que a gente... Irmãos, nós... Já se sabe... Já se tem, por exemplo, projetos, irmãos, das pessoas serem conectadas pela íris dos olhos. Vai no YouTube, coloca lá, na China eles conseguem localizar as pessoas pela íris dos olhos andando na rua. Eles monitoram toda uma população de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 400 pelos olhos. Câmeras de alta precisão que vão no rosto e puxa, e eles sabem quem é a pessoa controlando os passos nas ruas. Ou seja, você já está conectado. Aliás, você já está sendo monitorado. Qual é a próxima fase da conexão? O celular, com certeza. Todo mundo tem celular, todo mundo usa. Hã? -2, é. Com exceção de 2 pessoas. São zelotes. Primeira João 5,4. Pode colocar? 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Pode deixar aqui. É um tempo de perseverar. É um tempo de você perseverar. Você precisa entender que não são os dons que vai fazer você permanecer firme. Não é o teu chamado que vai fazer você ficar firme. Não é a tua posição na igreja. Não é, sabe, a tua função dentro do corpo pastoral ou do ministério que você atua. Não é isso que vai fazer você permanecer. É a tua fé. Se você tem problema com a tua fé, você vai ter dificuldade nesses dias que virão. Fé é uma convicção, uma certeza que você é filho de Deus e você é amado, está nele, por ele, você é nascido de Deus. Perseverança é uma caminhada que você já trilha há alguns anos e você continua sendo o mesmo. Isso é perseverar. Eu uso uma expressão que perseverar é quando você olha para uma pessoa tem 5 anos de ministério e não tem nenhum BO, 5 anos de caminhada, não tem nenhum BO. Sabe aquela pessoa que vive dando problema, caminhada e pum, cai e remete e volta? A fé dela oscilou, vacilou, não perseverou. Quando você olha para uma pessoa que tem 5, 10 anos e nada acontece, literalmente nada acontece, essa pessoa persevera. Porque não precisa acontecer. Se acontecer, tem que ser coisas boas. Mas sabe essas pessoas que são, parece que procura confusão, procura coisa errada, procura problemas, sabe? Está sempre envolvido em falatório, está sempre envolvido em conflitos e problemas. Não persevera. Jesus disse que nós vamos conhecer as pessoas não é por aquilo que ela se apresenta,
pelo que ela fala, é pelos frutos, é pelos frutos, é pela vida dela com Deus, é pela vida dela com a família, é a vida dela dentro da congregação. Perseverar, irmão, é uma vida em Cristo, vencendo o mundo todos os dias, vencendo as suas dificuldades todos os dias, vencendo as suas limitações todos os dias, e parar de terceirizar, e parar de culpar os outros pelos seus problemas, suas dificuldades. Todo mundo tem culpa. Eu sou assim, eu estou com dificuldade por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do meu casamento, por causa dos meus filhos, por causa do meu pastor, porque o meu pastor não gosta de mim, meu pastor passou e não deu oi para mim. Do que reclama o homem? Reclame de si mesmo, diz a palavra de Deus. É hora de perseverar, é hora de ser forte, é hora de deixar a sua fé em evidência. Não deixe a sua fé esfriar. Você vai precisar dela nesses dias. Você vai precisar dela nesses dias. A hora está próxima e o dia vem. Sim, o dia vem. O dia que muitos desejaram. Os apóstolos pregaram, os pais da igreja falavam com entusiasmo, com paixão sobre esse dia. O dia vem. Pregadores foram mortos, eles morreram dizendo, Jesus vai voltar, e Ele vai voltar. Você pode ter certeza. A igreja do Senhor só é um organismo vivo porque aquele que morreu vive para sempre. Jesus Cristo, o cabeça. E Ele um dia vai voltar para a sua igreja, levará consigo a sua igreja. Apocalipse 16, 15. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como ladrão. Olha o que diz esse texto. Eis que venho como ladrão. O ladrão não avisa, irmãos. O ladrão simplesmente chega. Feliz aquele que permanecer vigilante, perseverante, e conserva consigo as suas vestes, fala de pureza, para que não andes nu, fala da vergonha, e não seja vista a sua vergonha. Porque naquele dia fechará o livro da história da humanidade, desse tempo, e o Senhor cumprirá a sua promessa de retornar, de voltar para a sua noiva. Então poderemos vivenciar Apocalipse 21 e 22. O 21 que fala de uma nova terra, um novo céu. O 21 fala da árvore da vida e a nova terra no 22. Eu vi o professor Adalto falando sobre isso, que os dois capítulos de Gênesis, o primeiro e o segundo, que não tem pecado, que fala da criação do homem, e depois da árvore da vida no 2. E depois Apocalipse também não tem pecado, porque fala da árvore da vida novamente, esse lugar que está separado, e a nova terra e o novo céu. Ou seja, a simetria bíblica, os dois primeiros capítulos e os dois últimos são simétricos. E aí se cumprirá tudo aquilo que a palavra diz. A minha intenção nessa noite não é te assustar, fique tranquilo.
é te alertar. Fique atento. Fique atento. Porque é uma promessa. E eu quero encerrar lendo esse texto que é lindo e maravilhoso. Porque a Bíblia, irmãos, ela fala sobre essa nação, Israel. Israel é o relógio. Olhar para Israel. Se Israel estiver passando um problema, fique esperto, porque a sequência é o mundo. Que o centro, segundo a Bíblia, o centro do planeta é Israel, Jerusalém. Não geograficamente, mas espiritualmente é Jerusalém. Ali está o relógio. Olha para o relógio. Por isso que eu sou tão aficionado por notícias sobre Israel, sabe, essas guerras. Às vezes eu perco horas vendo os vídeos, ouvindo, lendo, porque isso é um complemento da profecia. E a gente começa a entender o que está acontecendo. Irmãos, eu sou da época que tinha uma revista chamada Notícias de Israel. A gente assinava, recebia em casa, lá nos meus 18 anos, faz tempo. E ali a gente recebia aquelas notícias e ficava lendo sobre todos os passos. Sabe, aquela notícia que eu vi lá atrás, né, que o deserto terá flores, hoje já tem. O mar morto terá peixes, já tem. Tem uns bolsões de água lá que tem peixe. Pode ir na internet, você vai pesquisar, você vai ver que já muita coisa que está na Bíblia já está acontecendo, já aconteceu. Falta muito pouco. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para aquele dia. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com voz de arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Consolem uns aos outros com essas palavras. Se coloque em pé. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando.